Como acontece com qualquer nova habilidade que você aprende, você precisa aprender a linguagem, especialmente se quiser conquistar o coração do seu amor. Você, o novato, deve conhecer certos termos como a palma da sua mão antes de fazer sua primeira negociação. Alguns desses termos você já aprendeu, mas não custa nada fazer uma pequena revisão. Moedas principais e secundárias. As 8 moedas mais negociadas, USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD e AUD, são chamadas de moedas principais ou principais. Estes são os mais líquidos e os mais sexy. Todas as outras moedas são chamadas de moedas menores. Moeda base. A moeda base é a primeira moeda em qualquer par de moedas. A cotação da moeda mostra quanto vale a moeda base em relação à segunda moeda. Por exemplo, se a taxa USD do CHF for igual a 1,6350, então $1 vale 1,6350 francos suíços. No mercado cambial, o dólar americano é normalmente considerado a moeda base para cotações, o que significa que as cotações são expressas como uma unidade de $1 por outra moeda cotada no par. As principais exceções a esta regra são a libra esterlina, o euro e os dólares australiano e neozelandês. Moeda de cotação. A moeda de cotação é a segunda moeda em qualquer par de moedas. Isso é frequentemente chamado de moeda PIP e qualquer lucro ou perda não realizado é expresso nesta moeda. PIP. Um PIP é a menor unidade de preço de qualquer moeda. Quase todos os pares de moedas consistem em 5 dígitos significativos e a maioria dos pares tem o ponto decimal imediatamente após o primeiro dígito, ou seja, o R do USD é igual a 1,2538. Neste caso, um único PIP é igual à menor alteração na quarta casa decimal, ou seja, 0,0001. Portanto, se a moeda de cotação em qualquer par for USD, então um PIP é sempre igual a 1 de um centavo. Exceções notáveis são pares que incluem o iene japonês, onde um PIP é igual a 0,01. Pipeta. 1/10 de PIP. Alguns corretores cotam PIPs fracionários, ou pipetas, para maior precisão na cotação de taxas. Por exemplo, se a UR do USD mudou de 1,32156 para 1,32158, moveu 2 pipetas. Preço de oferta. A oferta é o preço pelo qual o mercado está preparado para comprar um par de moedas específico no mercado cambial. A esse preço, o trader pode vender a moeda base. É mostrado no lado esquerdo da citação. Por exemplo, na cotação GBP do USD 1,881215, o preço de compra é 1,8812. Isso significa que você vende uma libra esterlina por 1,8812 dólares americanos. Preço de venda da oferta. O pedido da oferta é o preço pelo qual o mercado está preparado para vender um par de moedas específico no mercado cambial. Com esse preço, você pode comprar a moeda base. É mostrado no lado direito da citação. Por exemplo, na cotação EUR do USD 1,2812,15, o preço de venda é 1,2815. Isso significa que você pode comprar um euro por 1,2815 dólares americanos. O preço de venda também é conhecido como preço de oferta. Spread de compra e venda. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. A cotação de grandes números é a expressão do negociante que se refere aos primeiros dígitos de uma taxa de câmbio. Esses dígitos são frequentemente omitidos nas cotações dos revendedores. Por exemplo, a taxa USD de JPY pode ser 1,830 do 1,8,34, mas seria cotada verbalmente sem os 3 primeiros dígitos como 3034. Neste exemplo, o USD de JPY tem um spread de 4 pips. Convenção de cotação. As taxas de câmbio no mercado cambial são expressas no seguinte formato: moeda base moeda de cotação igual bid desk. Custo de transação.
A característica crítica do spread de compra-venda é que ele também é o custo de transação para uma negociação de ida e volta. Round time significa uma negociação de compra, ou venda, e uma negociação de venda, ou compra, compensatória do mesmo tamanho no mesmo par de moedas. Por exemplo, no caso da taxa EUR do USD de 2.812,15, o custo de transação é de 3 pips. A fórmula para calcular o custo de transação é: custo de transação, spread, igual preço de venda, preço de compra. Moeda cruzada. Uma moeda cruzada é qualquer par de moedas em que nenhuma das moedas seja o dólar americano. Esses pares exibem um comportamento errático de preços, uma vez que o trader iniciou, na verdade, duas negociações em dólares americanos. Por exemplo, iniciar uma compra longa, compra, de EUR de GBP equivale a comprar um par de moedas EUR do USD e vender GBP do USD. Os pares de moedas cruzadas frequentemente acarretam um custo de transação mais alto. Margem. Ao abrir uma nova conta de margem com uma corretora Forex, você deve depositar um valor mínimo nessa corretora. Esse mínimo varia de corretor para corretor e pode ir de $100 a $100.000. Cada vez que você executa uma nova negociação, uma determinada porcentagem do saldo da conta de margem será reservada como requisito de margem inicial para a nova negociação. O valor é baseado no par de moedas subjacente, no seu preço atual e no número de unidades, ou lotes, negociadas. O tamanho do lote refere-se sempre à moeda base. Por exemplo, digamos que você abra uma mini conta que forneça uma alavancagem de 200, ou margem de 0,5%. Mini contas negociam mini lotes. Digamos que um mini lote equivale a $10.000. Se você abrisse o mini lote, em vez de fornecer os $10.000 completos, você precisaria apenas de $50. $10.000 x 0,5% igual $50. Alavancagem. Alavancagem é a relação entre o montante de capital utilizado numa transação e o depósito de segurança exigido, a margem. É a capacidade de controlar grandes quantias em dólares de um instrumento financeiro com uma quantidade relativamente pequena de capital. A alavancagem varia dramaticamente com diferentes corretoras, variando de 2 horas e 1 minuto a 501. Agora que você impressionou seus acompanhantes com sua linguagem Forex, que tal mostrar a eles os diferentes tipos de ordens de negociação?